Dr. Jorge, no último compromisso em Minas Gerais, o presidente conheceu o assentamento Novo Santo Inácio Ranchinho. Ouviu queixas dos militantes do movimento Terra, Trabalho e Liberdade, uma dissidência do MST. Eles protestavam contra a política econômica e a lentidão da reforma agrária. Lula pediu paciência, dizendo o seguinte: a revolução que vocês sonham não acontece com um passo de mágica. Vocês podem até perder a paciência, que é um direito do ser humano perder. Mas, por favor, não percam nunca a esperança, porque as coisas não acontecem com um passo de mágica. Não percam nunca as esperanças, porque as coisas não irão acontecer com mais rapidez. Esperança, Dr. Jorge, é realmente o que o brasileiro precisa nesse momento? A esperança tem sido a grande companheira da sociedade brasileira. Mas ela está se acabando diante do que não dá mais para esconder: a falta de condução adequada do país para que ele saia da crise que se apoderou dos estádios nacionais devido à voragem monetária do mercado. Ela tem sido ultimamente alentada pela mídia, mas vai chegar um tempo que a própria mídia vai deixar de existir por carência do próprio contexto. Lembre-se do que já aconteceu com a Rede Globo, que prenuncia o fim da mídia brasileira, incapaz de sobreviver em um contexto econômico adverso. Dr. Jorge, as contas externas, segundo o governo, têm um melhor resultado para janeiro desde 1992. O saldo das transações correntes do país com o exterior ficou em 669 milhões de dólares. O país recebeu 3 bilhões e 800 milhões de dólares em recursos externos. Os investimentos estrangeiros diretos voltados para a produção somaram 993 milhões de dólares. Então, Dr. Jorge, como explicarmos aos nossos ouvintes o porquê do país continuar sem crescer? 2,5 vezes o valor anual das exportações é o valor de apenas a dívida externa. O governo Lula desembolsou ano passado de juros 147 bilhões de dólares. E a dívida total cresceu no mesmo período, 136 bilhões de dólares. Estes números mostram que a economia foi estrangulada e asfixiada pelo endividamento do país, resultado dos planos de estabilidade econômica realizados pelos economistas que defendem a economia que o governo está seguindo, o receituário. Estamos com o programa Realidade. Bloco terapêutico. Agora passaremos para o bloco terapêutico. A aplicação do cidadanismo ao longo de sua postulação revelou-se um excelente método de tratamento de várias doenças, o que originou a teoria terapêutica realística. Neste bloco, trataremos das relações da economia e da política com referidas doenças. Aproveitamos sempre o tema escolhido para o esclarecimento do diagnóstico e tratamento destas. Dr. Jorge, o desemprego, como já falamos aqui no Realidade, em outros programas, está mais acentuado nas grandes metrópoles. A cada 2 desempregados, 1 mora nas grandes cidades. A situação piorou mais no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. 2003 acabou-se e o quadro do desemprego continua, sobretudo
o ajuste do nível de renda das famílias, já que as pessoas fizeram a opção correta do modo de garantir um emprego, embora com menor renda. Dr. Jorge, como o senhor diria aos nossos ouvintes que sabem que estamos no ar há quase 3 anos lutando para vivermos melhor? O que eu posso dizer é o que eu já venho dizendo há mais de 20 anos, quando o Brasil começou a trilhar a política econômica suicida, para a qual vinha sempre chamando a atenção todas as vezes que tinha oportunidade de falar publicamente, ou mesmo nas salas de aulas. Quando fui professor na universidade, naquela ocasião, alegava-se que a inflação, a mesma que ainda pressiona a economia brasileira, era explicada como decorrente do choque do petróleo, do qual discordava. Foi preciso o petróleo baixar de preço e a nossa gasolina continuar subindo, para que dissessem que eu tinha razão. Mas isso só aconteceu 10 anos depois. Esse retardamento em se tomar as medidas necessárias à solução da questão, que produzia a inflação que eu denominei de metabólica, acarretou os chamados planos de estabilização econômica, que produziu recessão e endividamento, responsáveis pelo impasse econômico atual, sem opção de resolução pelo caminho trilhado pelo governo atual. Dr. Jorge, entre 1997 e 2004, os gastos com a educação subiram 91,9%. As mensalidades tiveram alta de 94,5%, enquanto a inflação, no período, ficou em 72%. Os gastos com a educação pressionam em fevereiro, tem a maior inflação desde abril do ano passado. O IPCA, fornecido pelo IBGE, subiu de 0,68% em janeiro para 0,9%. A segunda prévia do IGPM mostrou pequeno recuo. Como falamos no tema, Dr. Jorge, em desemprego, mesmo para os que têm diplomas universitários, como explicar aumento de educação em um país de desempregados? Os colégios se viram obrigados a aumentar suas mensalidades em virtude da diminuição da demanda causada pelo achatamento salarial das famílias que passavam a procurar a rede pública e o aumento dos juros que foram obrigados a pagarem dos financiamentos contraídos para melhorarem suas instalações em uma época de oferta de crédito. Deduzimos esta explicação do fato da redução da atividade econômica através da elevação dos juros usados no combate à inflação, pelo desconhecimento da sua verdadeira causa, como afirmei anteriormente, que pode se atribuir à ruptura do equilíbrio produção-consumo produzido pelo enfoque monetário da economia, causado pelo mercado. Dr. Jorge, é evidente que com a estagnação da economia, o emprego é reduzido em todos os níveis, não escapa ninguém. É esse o grande desafio do governo Lula, o esperado espetáculo do crescimento já anunciado pelo presidente para o ano passado e que não se realizou, e os famosos 10 milhões de empregos. Dr. Jorge, será que ainda tem brasileiro esperando esses 10 milhões de empregos prometidos pelo presidente Lula? As pessoas que desconhecem a ciência econômica pensam que a criação de empregos é uma atividade isolada, sem relação com o contexto econômico do país e sem relação com o contexto de uma economia globalizada que, por influência do avanço tecnológico, desemprega, concentrando renda nas mãos de quem dispõe ou de quem financia a alta tecnologia utilizada no aumento da produtividade, que produz a desempregabilidade, como vimos
Os fenômenos econômicos são interdependentes. Não se pode produzir fenômenos isolados, principalmente em se tratando de uma economia em recessão em âmbito mundial. O que o Brasil podia ter feito era ter aproveitado a sua potencialidade de país continental, como fez a China, para resolver seus problemas econômicos internos. Mas o que seus governos orientados por administradores e economistas fizeram foi justamente o contrário: tornar o país extremamente dependente da economia internacional e do mercado. Estamos com o programa Realidade. Vamos agora às considerações finais do Dr. Jorge Acário. A auréola do presidente Lula está sendo manchada pela sua incapacidade de conduzir o país a bom termo, por falta de projeto nacional baseado em uma economia política que contemple sua realidade política, social, econômica e cultural. Este é o nó górdio da questão. Se ele tivesse sido bem-sucedido nessa questão, o episódio Valdomiro seria apenas um pingo de tinta sem nenhuma importância que poderia ser apagado com um pouco de corretivo. O caso Valdomiro ganha notória dimensão devido à falta de confiança a que ele passou a inspirar àqueles que, por suas elevadas responsabilidades econômicas e profissionais, não mais acreditam no sucesso da sua gestão. Eu me refiro a Lula. E optam pelo quanto pior melhor para se aproveitarem da confusão reinante. O país continua à deriva, apesar de todo o esforço empreendido pelo governo e pelo sacrifício que foi imposto à sociedade, configurando uma situação de difícil equacionamento, porque a esperança que foi aventada por ocasião da última campanha eleitoral começa a dar vez ao desespero. Agradecemos pela atenção com que nos distinguiram para a compreensão de questões vitais para o soerguimento dos povos e nações, consequentemente, a paz no mundo, que não virá por solicitação das religiões, cada uma defendendo sua área de poder, mas pelo cidadanismo, teoria econômica que realiza o que foi desrealizado, une o que o mercado separa pela lógica monetária, pelo Estado e pelas referidas religiões, fragmentada pela moral. O programa Realidade teve a apresentação de Luiz Carlos, a participação especial do Dr. Jorge Acário, produção, coordenação e direção de Socorro Marques, a sonoplastia de Jean Carli e a operação de Rodrigo Silva. A você, um forte abraço e até a próxima oportunidade.